Nós saudamos a todos os irmãos, os que acompanham conosco este programa intitulado As Profecias de Daniel. Amém. Nós falamos no episódio passado sobre o capítulo 5, fechamos o capítulo 5, que falou da festa profana de Belsazar. Neste capítulo nós estaremos falando sobre Daniel, que de repente estava no Império Babilônico. Nesse capítulo já está no Império Medo-Persa, mas é um capítulo conhecido como Daniel na Cova dos Leões. Está conosco aqui, na verdade não é bem estar conosco, nós sempre estamos juntos. Na apresentação desse programa, o pastor Gerson Belucci. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, muito bom continuarmos juntos, né? Amém. A paz do Senhor aos nossos queridos que nos acompanham. Vamos a mais um programa. Amém. Então, nós vamos dar início a este episódio, que os próximos episódios vão versar sobre o capítulo 6 do profeta Daniel, que é onde Daniel foi lançado na Cova dos Leões. Mas o capítulo 5 termina com a morte de Belsazar. E não somente a morte do rei Belsazar, a tomada do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa. Isso mesmo. Então, o capítulo 6 inicia já com um novo rei, o rei Dario, começando a reinar. Eu vou pedir ao pastor Gerson para ler o texto de abertura. Vamos ler. E também falar sobre o escopo do capítulo. Muito bom, pastor Antônio Carlos. Esse capítulo é um capítulo muito interessante porque mostra Daniel já no outro reino, não é verdade? Exatamente. E depois, certamente, você vai comentar sobre a estátua, em que posição nós estamos daquela estátua. Sim. Mas eu vou ler aqui, então, juntamente com os irmãos, e eu convido você que está certamente com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler Daniel 6, de 1 a 3. E o texto nos diz o seguinte: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então esse é o texto inicial que nós vamos ler, e aproveitando a sua palavra, pastor Antônio Carlos, o escopo do capítulo 6, meus irmãos, vai ser projetado aí, e eu quero começar a ler. Então, o capítulo 6 tem 28 versículos. 28 versículos, e nós vamos dividir em 6 partes. A primeira parte, do verso 1 ao 4, Daniel é constituído presidente. Seria o líder daqueles... É um dos presidentes, né? Um dos presidentes, mas o mais capacitado, né? Para liderar os demais, não é verdade? Exatamente. Um dos presidentes. Do capítulo... Isso até o capítulo 3... do 1 a 3, me perdoem. Do 4 ao 9, existe aquela cilada dos rivais mediante o decreto que eles fazem o rei Dario assinar. Do verso 10 ao verso 17, Daniel é lançado na cova dos leões. Já do verso 18 ao 22, existe o glorioso livramento da parte do Senhor, coisa maravilhosa, né? E o verso 24 mostra a condenação daqueles que acusaram Daniel, que eram seus inimigos, e do verso 25 ao 28 tem uma parte muito interessante que nós vamos nos próximos
episódios mostraram uma parte escatológica muito interessante que mostra o decreto honrando o Deus de Daniel. Então, pastor Antônio Carlos, esse é o escopo do capítulo 6, dividido, né, em 6 partes, que seriam 6 porções, conforme falamos aqui. Perfeitamente. Então, dando prosseguimento e dando início à história, né? O reino foi entregue na mão dos medos e dos persas. Era o reino babilônico. Agora está entregue na mão dos medos e dos persas. O pastor Gerson chegou a fazer um comentário sobre a profecia da estátua, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Porque Não. a cabeça de ouro, né? Isso, a cabeça de ouro era o reino babilônico, o império babilônico, né? Isso. Cabeça de ouro és tu, ó rei. Isso. Né? Com toda aquela força, aquele poder. Já o próximo reino, ele era dividido em 2 partes, né? Dario, o Medo, e Ciro, o persa. Isso. Que correspondia a exatamente os 2 braços, e aí já diminui a qualidade do metal, né? De ouro vai para prata. Exatamente. Era só isso que eu queria comentar. Perfeitamente. A gente faz até, pastor Gerson, um comentário que algumas pessoas perguntam. Se o reino que sucedeu era inferior, como que ele teve a capacidade de vencer o que era superior? Sim. Aí nós fazemos uma consideração que Nabucodonosor ele tinha uma capacidade de gestão, eu costumo chamar de a cabeça geradora do reino. A cabeça geradora do reino babilônico foi Nabucodonosor, uma grande cabeça, né? Sem dúvida. Uma capacidade de gestão muito grande, né? E depois o Dario e Ciro, né? Era representando o Império Medo-Persa, era outra cabeça geradora. Porém, nós vamos ver mais à frente que nem sempre a capacidade de gestão era capaz de resistir às investidas bélicas. Sim, exatamente. Então, um rei que não tinha tanta capacidade, mas com força bélica, ele tomaria o governo do outro. Que foi o caso. Né? Que foi o caso. Foi o caso da tomada da Babilônia. Da Babilônia. E, por outro lado, também, os descendentes de Nabucodonosor chegando em Belsazar não tinham nem de longe a capacidade dele. Uma outra coisa interessante, se vale, né? A cabeça de ouro és tu, ó rei. Mas o império babilônico foi se deteriorando. Foi. A gente tem que pensar nisso também. Pensar nisso. Não foi ouro, digamos assim, se a gente for analisar, desde Nabucodonosor até Belsazar. Isso, exatamente. Na verdade, houve uma deterioração até no nível de gestão. Tanto é que houve aquela queda, fatídica festa, na verdade, exatamente, que culminou numa falta de vigilância, de uma estratégia militar de proteção do reino. Né? Perfeitamente. E outro fator ainda é que quem conquista o reino, mesmo que ele não tenha sido cabeça, ele encontra tudo pronto. Exato. Ele encontra a estrutura pronta. E mais, ele é capaz ainda, mesmo ele não tendo sido a cabeça geradora, até de projetar mais alguma coisa. De melhorar alguma coisa que já estava feita. Até alguma coisa que nem interessou ao antecessor. Eu costumo falar, pastor Gerson e irmãos, que às vezes, fazendo uma analogia com um pai de família que construiu um império agropastoril, uma grande fazenda, onde ele fez várias coisas, ele foi a cabeça geradora. Sim. Aí o filho começou a acompanhar, começou a aprender a lidar com as coisas, mas não era a cabeça geradora. Amanhã ele herdou do pai, pegou tudo pronto. Sim. E ainda fez mais alguma coisa que o pai não interessou, explorou outros lugares que o pai não explorou, não é verdade? E o reino continuou. Então, mais ou menos isso. Sim. O reino era inferior, mas era o que venceu o reino anterior. Tinha algumas características que
se destacaram do reinado anterior, né? Do reino anterior. Exatamente. Bom, Daniel tinha sido esquecido no reino de Belsazar. Ele não foi lembrado em momento algum, senão quando a mãe de Belsazar lembrou dele, porque os servos de Deus não são lembrados por aqueles que andam no pecado, não é? Porque condenam as suas obras. Mas agora o novo rei, o rei Dario, constitui a Daniel um dos 3 presidentes sobre o extenso reino. Só para se ter ideia, tinha 120 príncipes. Presidentes, diz a nossa versão, né? Eu estou com outra versão aqui. Diz aqui, pareceu bem a Dario, verso 1º, constituir sobre o reino a 120 presidentes Sim. que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, 3 príncipes. Então, Daniel era um dos príncipes. A minha como são as versões, né? Estão invertidas, né? Mas então, vamos nessa versão. Certo. Então, digamos aqui, príncipe vem da palavra principal, né? Principal. Então, tinha 120 gestores sobre o reino. E sobre os 120, 3 príncipes ou 3 autoridades que comandavam os 120, portanto, comandavam o reino inteiro. E Daniel era um deles. Daniel estava aproximadamente com 86 anos. Interessante. Porque nas figuras, né, quando eu frequentava a escola bíblica numa igreja histórica, mostrava Daniel com cerca de 30 anos, 40 anos. Para se fazer uma continha rápida, Sim. O cativeiro durou 70 anos. 70 anos. Os jovens chegaram em Babilônia no início do Império com 16 anos aproximadamente. Exatamente. É a conta 16 que se faz. por 70, 76. 86 anos. Cerca acima de 80, com certeza. Com certeza. Cerca de 86 anos, não é? Então, aqui já foi falado que a cabeça de ouro deu lugar aos braços de prata, começou o cumprimento da profecia da estátua. Tá certo? Bom, também lemos na palavra que Daniel tinha um espírito excelente. Exatamente. Não havia nele culpa em nada, nem vício, nem defeito. Ele era fiel em tudo como servo de Deus. O verso 3. Verso 3. E os outros príncipes e presidentes começaram a invejar Daniel. Aqui não diz o que eu vou dizer, mas certamente eles tinham outros tipos de interesse. Claro. E que Daniel deveria atrapalhar. E Daniel era tão fiel que o rei pensava em colocá-lo como um sub-rei, um segundo rei, Exatamente. acima de todos. Então, esses outros príncipes e presidentes armaram uma cilada contra Daniel. Exatamente. Pastor Gerson, no momento que quiser fazer uma intervenção aí, pode fazer, tá? Tá bem. Isso no verso 4, né, quando você citou, diz assim, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porque o interesse deles era só aquele reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Perfeitamente. Então eles disseram assim, nós só vamos achar alguma coisa sobre Daniel se procurar na lei do seu Deus. Quer ver? E acharam, procuraram e acharam, que sabiam que os servos de Deus não se curvam a outro Deus. Sim. E que também não oram a outro Deus. E ele convenceu ao rei que assinasse um decreto. Quer falar aí, pastor Gerson, o decreto que
Ele diz, nunca acharemos ocasião alguma. Então esses príncipes, verso 6, e presidentes foram juntos ao rei. Percebe, Antônio Carlos, que os dois outros príncipes, os dois outros presidentes e os outros demais foram até o rei. Ou seja, todos eles estavam contra Daniel. Contra Daniel, contra um servo de Deus. Servo de Deus. E disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. E ali eles armaram uma cilada contra Daniel, dizendo, ó rei, verso 8, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, qual era essa lei, né, podemos dizer? Que qualquer que por espaço de 30 dias, e aí está na metade do verso 7, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Era uma coisa assim, não sei se o rei, não parece que ele tivesse essa vaidade, né? Tem que pedir só a ti, ó rei. Mas, na verdade, o rei tinha muita autoridade, né? Tinha autoridade. Ele tinha muita autoridade. O rei, ele não percebeu a maldade que estava naquilo. Inicialmente, não. Ele não percebeu. Então, eles convenceram e o rei assinou o decreto. Assinou. Qualquer que, pelo espaço de 30 dias, fizesse qualquer petição a qualquer outra pessoa, a qualquer Deus, que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Colocando o rei numa posição de divindade. Né? De divindade. Exatamente. Eu acho que ele ficou até um pouco orgulhoso na hora. Né? Mas, imagina, ele não sabia a consequência. Né? Em seguida, Daniel, ele orava em casa 3 vezes ao dia. Ele dava graças ao Senhor e orava. E ele, quando soube que a escritura estava assinada, ele foi para casa orar. Se vê aqui, né, pastor Gerson, que há dirigentes, servos de Deus, e que oram, e que buscam a face do Senhor. Não é pelo fato de ser um presidente que ele não precisa de Deus. Verdade. Não é? Então, Daniel, ele continuava nessa posição 3 vezes ao dia. Ele, quando soube que a escritura foi assinada, ele não foi ao rei Dario, não reclamou com ninguém. Verdade. Muito interessante. Ele foi aos pés do Senhor, com quem ele tinha uma experiência profunda. E aí a gente fica imaginando, pastor Antônio Carlos, uma vida de oração, não é? Que sustentou no Império Babilônico durante 70 anos, não é verdade? E agora no novo reino, ele disse, olha, o meu rei é maior do que qualquer rei, é o rei dos reis, então é a ele que eu tenho que pedir socorro, não... Que fé, né? Isso é que é fé, né? Isso é que é fé. Que maravilha. Então, aqueles homens que acusaram foram lá na casa de Daniel e acharam Daniel orando a Deus de joelhos, ele orava de joelhos, Sim. Orando a Deus, e denunciaram ao rei. Quando denunciaram ao rei, o rei percebeu a manobra toda e começou a querer defender Daniel. Só que eles usaram de um dispositivo da lei dos medos e dos persas. Exatamente. Que não podia ser revogado. Que não podia ser revogado. E chegaram até a colocar o rei em xeque. Ó rei, tu não sabes que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, a escritura assinada não pode ser revogada? Exatamente. Agora, que coisa interessante, né? Que o rei Dario, ele tinha limitações, né? Ele tinha poder, autoridade, mas tinha limitações, porque Nabucodonosor não tinha. Nabucodonosor, ele mandava matar, mandava livrar.
Dava vida a quem queria e salvava quem queria. Poder absoluto. Sim. Já o rei dos Medos e dos Persas tinha limitação. Uma vez assinada a escritura, nem ele mesmo podia revogar. Exatamente. Não é? Bom, então, nós chegamos nesse momento, então, em que o rei resolve assinar a escritura porque ele ficou sem saída. Se observa uma coisa, né? Às vezes até alguém com muita autoridade é suprimida a autoridade dele pela manipulação das leis. É interessante essa colocação, né? Porque aqueles que estão ao redor limitam a atuação dele. Limitam. Pela lei. Pela lei. Então eles usaram a lei, usaram a lei de Deus para acusar Daniel e usar a lei dos Medos e dos Persas para imobilizar o rei. Quer dizer, foi uma armadilha, uma situação, vamos dizer assim, planejada e com muita maldade. Né? E você percebe, para eles terem ciência e prova de que Daniel orava 3 vezes ao dia, durante quanto tempo eles ficaram espionando Daniel? Tudo planejado. Tudo né? planejado. Tudo planejado. Tudo planejado. Pastor Gerson, nós estamos aqui, irmãos, no nosso tempo, que a gente procura ficar dentro de um tempo para não ficar muito longo o episódio. Então, nós vamos paralisar e dar continuidade no próximo episódio, mostrando o desenrolar. Nós vamos ver que Daniel vai ser lançado na Cova dos Leões, mas tem alguns detalhes interessantes antes de chegarmos até Daniel ser lançado na Cova dos Leões. Então, nós aqui, pastor Gerson e eu, agradecemos aqui a presença de todos, a presença dos irmãos, e até o próximo episódio, quando nós daremos continuidade. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.